Olá pessoal, voltamos aqui então, vamos continuar falando aí da nossa escola do pensamento contábil. A gente estava falando do pseudo-personalismo, tá? E antes então do intervalo, eu estava falando aqui nesse slide, né? Falando aqui da dificuldade da padronização dos lançamentos, enfim, né? Então só retomando um pouquinho, a teoria pseudo-personalista então ela se baseia no pressuposto de que as contas, então, mesmo aquelas que representam coisas e pessoas, ou seja, não é exatamente como a gente vê hoje, aquilo que nós temos na contabilidade, nós entendemos como, é, é, digamos, bens e direitos, efetivamente como coisas, né? Naquele momento ele não entendia isso, ele entendia que essas coisas, né, ou bens patrimoniais, ó, se devem considerar como contas das pessoas, a guarda de quem elas sejam confiadas. É como se o bem ou direito que é da empresa, então se você é o administrador da empresa, é como se aquele bem ou direito fosse seu e não exatamente da empresa. Então ele personalizava esses bens e direitos. Ó, e numa fase já mais avançada, como todas as contas representativas da pessoa do comerciante, se desdobra assim em tantas pessoas quantas forem as espécies de bens ou de valores por ele possuídos. Então, em tese, se o comerciante, o empresário, ele está usando o termo comerciante, mas ele quer dizer empresário, ele se desdobra em vários, digamos, bens ou direitos, então, teoricamente, e aí, literalmente, teoricamente, é como se cada um desses bens ou direitos fosse uma pessoa diferente. Bom, aí a gente estava lendo exatamente aqui antes do intervalo. Ó. Então, tal escola não conseguiu padronizar os lançamentos dos fatos no livro. Como a gente falou, isso acontece ou aconteceu porque o estudo era extremamente empírico. Você não tinha uma base científica para isso. Ele fala aqui, ó, causando assim um aprendizado pela prática, certo? Ou seja, sem uma base científica, sem primar pela teoria, tão necessário para montar um arcabouço científico. Então, sempre que você vai desenvolver uma teoria, gente, é importante, é fundamental que você tenha assim o embasamento teórico. Quando vocês forem desenvolver o TCC de vocês, o trabalho de conclusão de curso, vocês vão perceber que ali vocês precisam efetivamente estudar os outros autores. Você tem um método para isso. Então as pessoas falam assim, puxa, o método da BNT é uma chatice e tal. Mas é o seguinte, você tem protocolos, você tem procedimentos que dão esse, como ele fala aqui, esse arcabouço científico. E se você não tiver uma estrutura, uma base científica, como é que você comprova determinado procedimento? Simplesmente porque você acha que é. Assim, às vezes você achar não quer dizer que você esteja errado, tá certo? A gente tem muitos, digamos, inventos, muitas teorias hoje que nós utilizamos que vêm justamente de um primeiro momento, puxa, eu acho que é isso, mas assim, a pessoa começa a se desenvolver e com o tempo aquilo se comprova, correto? Então isso é muito importante quando a gente fala de teoria, quando a gente fala de procedimentos conceituais. Bom, aqui ele fala que então que o Richard Dafforne publicou em Londres, aí veja que é 1940, então nós já estamos falando aí no século XX, né? Já bem mais recente. Ele fala aqui, ó, 60 regras destinadas a servir de guia aos contabilistas. Porém, em alguns casos, deturpava a própria essência dos fatos para subordiná-los a essas normas. Ou seja, você vê que você tem um autor que é mais recente e pegou lá as teorias lá de Luca Pacioli e fez lá um manual com 60 normas. Mas ainda assim, por falta de procedimento, digamos, de embasamento teórico, né, ou seja, um procedimento específico para que seja feita, ele teve dificuldade, né? Ele ele fala aqui, ó, dificuldade porque em alguns casos ele deturpava a essência dos fatos, tá? E se nós olharmos aqui na sequência, veja que interessante, pessoal. Opa, esse item que eu vou mostrar aqui para vocês, nesse próximo tópico, é um item que a gente ouve falar ainda hoje. Ainda hoje. Aqueles alunos de vocês aí que estiverem, que vão assistir esse vídeo, que fizeram normalmente curso técnico, é muito comum vocês ouvirem isso. Olha só, que interessante. Ó, os pseudo-personalistas chegaram à conclusão de que tudo que entra debita-se e tudo que sai credita-se. Percebe? Então, vocês lembram disso? Tudo que entra debita, tudo que sai acredita? Então, mas vejam, pessoal, que isso vem justamente da escola pseudo-personalista, vem lá de 1400
basicamente quando ele publicou o livro dele, em 1494. Então nós estamos falando do século XV. No século XXI, já se passaram mais de 600 anos e ainda tem gente que continua falando esse procedimento, que não é verdadeiro. Veja que aqui no próprio slide ele fala sobre isso. Ó. Os pseudo-personalistas chegaram à conclusão de que tudo que entra debita-se e tudo que sai credita-se. Mas veja o que ele diz aqui, ó, sendo uma incoerência quando se trata de financiamentos de terceiros. Por quê, gente? Quando você está pensando dos bens ou direitos, que era o foco, se a gente for prestar atenção nos slides aqui quando ele fala nos slides anteriores, que ele fala que veja que ele sempre usa o termo os bens ou direitos ou as coisas estão relacionadas às pessoas. Ele não falou em nenhum momento as obrigações. Ele não está relacionando as obrigações com as pessoas, ele está falando dos bens e direitos, ele fala as coisas. Então, quando você tem esse pensamento no ativo, digamos assim, né, trazendo para um linguajar de hoje, então efetivamente tudo que entra debita, tudo que sai credita. E se o seu ativo está aumentando, você está debitando ele. Se está saindo um ativo, você está acreditando ele. Mas o mesmo não acontece para o passivo. Quando você fala de obrigações, o efeito é o inverso. Então não dá para a gente efetivamente usar esse linguajar, tudo que entra debita, tudo que sai acredita. Isso foi feito na época do Luca Paciolo, pessoal, por incrível que pareça, tá? E a gente ouve ainda colegas aí, principalmente em cursos técnicos, tá, gente, falando sobre esse procedimento que não é verdadeiro. Vou falar aqui, ó. Outra coisa interessante, ó, as contas tinham suas iniciais com letras maiúsculas, como se fossem nomes de pessoas. Tal qual era a personificação das contas. Ou seja, cada vez que ele tinha uma conta contábil, estou fazendo uma analogia, porque não era exatamente como é hoje, mas se você pensar hoje nas contas contábeis, cada conta contábil tinha o seu nome em letra maiúscula, porque era a personificação daquele bem ou daquele direito como se fosse uma pessoa. Era como se você tivesse, digamos, misturando o princípio da entidade, né? Então, cada um bem ou direito não era exatamente o bem ou direito de uma empresa, mas era o bem ou direito de uma pessoa, aquele que cuidava daquele item, tá? Ó, o importante era evidenciar a diferença entre as contas que representavam pessoas das que representavam coisas, destacando para tal as seguintes divisões. Então, ó, o importante era evidenciar a diferença das contas que representavam as pessoas das que representavam as coisas. Então, ele tinha aqui, ó, algumas algumas separações aí que tiveram, né, ao longo do tempo. Se a gente for olhar, nós estamos falando aqui, ó, 1540, então de 1490 para 1540, estamos falando 50 anos depois. Em termos de teoria, gente, é um período curto. Uma teoria, ela demora muito para ser alterada, porque você precisa desenvolver, isso acaba demorando para ser aceita pela comunidade científica, pela própria prática, por todos os procedimentos. Então não é uma coisa tão simples assim. Normalmente são procedimentos demorados. Então veja que, quando ele pensa aqui nessas destacar as coisas, né? Então olha como que ele fazia. Manzoni, então ele fez aí dentro do pseudo-personalismo, ele dividiu as contas em dois grandes grupos, ó, contas vivas, que eram chamadas pessoas, e as contas mortas, que eram as coisas. Então aquilo que representavam as pessoas você tinha um grupo de contas, e aquilo que era efetivamente as coisas, né, os bens, você tinha outro grupo de contas. Então aqui você vê essas duas pessoas, se eu não estou enganado, são franceses, mas aqui nós já estamos falando em 1700, nós estamos falando já em século XVIII, 1721, e o outro em 1795, quase já no século XIX, né? Quase. Ele fala o seguinte, olha como que era feito as divisões aqui dentro do pseudo-personalismo. Então ele separava contas gerais, que representavam as coisas, as contas particulares, que representavam as pessoas. E ele fala aqui de Laporte, né? O Laporte aqui ele divide da seguinte maneira, ó, contas do chefe, então que era capital, perdas e ganhos, como se fosse hoje, essa conta do chefe seria como se fosse hoje algo relacionado com o nosso patrimônio líquido, tá? Patrimônio líquido. Então vocês vejam, pessoal, que a estrutura que nós temos hoje de balanço, de DRE, não era a mesma daquela época. Você vai ver aqui ao longo do tempo que não era exatamente a mesma coisa, tá?
Ó, tinha a conta de valores, que representava caixa, mercadorias, e a conta dos correspondentes, ó, devedores e credores diversos. Então, aqui essas contas de valores, hoje seriam, digamos, os nossos bens. Ele fala valores porque tinha uma representação econômica desses itens. E esses correspondentes aqui, ó, quando ele fala devedores e credores diversos, veja que aqui nós tínhamos dois grandes grupos, pessoal. Capital próprio e capital de terceiro. O capital próprio era as contas do chefe, certo? Mas isso considerando o que dizia Delaporte, tá? Quando a gente fala aqui nas contas dos correspondentes, então seria o capital de terceiros. É como a gente estivesse falando dos nossos passivos, né? Aquilo que você tem no banco, aquilo que você tem lá com empréstimo, financiamento fornecedor, porque são os correspondentes, tá? Então veja que aqui já há um ensaio, digamos assim, do que hoje seria o nosso patrimônio líquido, tá? Aqui a gente entra então no contismo. Mas antes, vamos fazer aqui um breve resumo, tá? Para ficar um pouco mais claro. A gente tem aqui o seguinte, pessoal. O pseudo-patrimonialismo, então, é a primeira escola do pensamento contábil. Ela foi criada, não é exatamente criada, mas ela foi iniciada com Luca Paciolo, na época que ele escreveu sobre partidas dobradas. Vejam que esses estudos dele, ou esse pensamento dele, era extremamente empírico. Você não tinha ali digamos, um grande desenvolvimento, como eu posso dizer, científico, certo? E ele dividia, ele personalizava as contas. Eu estou usando o termo contas porque é algo que nós conseguimos imaginar ou enxergar a partir de hoje. Então a gente pensa nessas contas, essas contas elas seriam como se fossem pessoas. Daí o nome pseudo-personalismo, ou seja, pessoas falsas, vamos falar assim, né? Como se fossem apelidos, tá? Esse era o procedimento que ele tinha nas contas. Muito bem. Então, outro procedimento importante, para resumir, é que ele acreditava, então, naquele item que eu mostrei para vocês agora, que tudo que entra debita, tudo que sai credita. Para ativos e contas de bens e direitos, isso é verdadeiro, mas para passivo não é verdadeiro. Então, isso, digamos, faz com que ele não consiga levar tão adiante essa teoria, tá? As contas tinham iniciais porque elas eram como se fossem pessoas, tinham uma personificação. E ele fala aqui, ó. Então a gente tinha depois futuros estudiosos, né, posteriores aí ao Luca Paciolo, pegando a teoria dele, fizeram então uma divisão dessas contas para tentar não, né, numa questão evolutiva mesmo, para melhorar os processos contábeis. Ele fala aqui, então Manzoni cria contas vivas e contas mortas, ou seja, grupos de contas vivas, que aí seriam relativas às pessoas, e as contas mortas, que seriam os bens ou direitos. Barreme de Granges, então pode ver que já é posterior a Manzoni. Eles criam contas gerais, né, de coisas e contas particulares de pessoas. Esses contas gerais de coisas e de pessoas estão muito parecidas aqui com as contas vivas e mortas do Manzoni. Aí o Delaporte, em 1712, ele fala aqui, então ele cria as contas do chefe, as contas de valores e as contas correspondentes, já dando mais ou menos aí digamos, uma cara, já dando aí um procedimento daquilo que seria hoje o nosso capital próprio e capital de terceiros. Tá certo, pessoal? Então aí a gente tem um resumo do que é o pseudo-personalismo, lá em 1490, tá? Século XV. Aqui a gente fala então do contismo, ó. O contismo ele é um pouquinho mais rápido, né? Então hoje nós vamos ficar aqui no pseudo-personalismo e no contismo. Vamos falar essas duas escolas, tá bom? Na próxima aula, então, a gente vai falar de pelo menos mais uma ou duas. Muito bem, então, entrando no contismo, pessoal. O contismo é um pouco diferente. Veja que o nome já diz, contismo está relacionado à conta. Então você vai ver ali que essa aqui ele não é considerada exatamente uma escola do pensamento contábil, tá? Mas assim é algo que contribui bastante para a ciência, contribui digamos, para a teoria das contas, né? Então vamos ver aqui, ó. Então o que é o contismo? Ó, apesar de não ser considerado uma corrente científica, então, ó, foi escola precursora da teoria de serem as contas o objeto de estudo da contabilidade. Então vejam que quando a gente fala de pseudo-personalismo, ele personaliza os bens e direitos em pessoas. O contismo ele já tem uma visão um pouco diferente. Ou seja, ele fala que o objeto de estudo, porque
Você vê que quando a gente fala de Luca Paciolo, no pseudo-personalismo, ele nem trata exatamente do objeto de estudo. Está mais preocupado em registrar as contas como se fossem pessoas. Tá? Enquanto que o contismo não. O contismo já diz o seguinte: olha, a coisa mais importante na contabilidade são as contas. A gente tem que se preocupar com as contas. Olha o que ele fala. Então, apesar de não ser considerado uma corrente científica, foi escola precursora da teoria de serem as contas o objeto de estudo da contabilidade. Como eu disse a vocês, hoje o nosso objeto de estudo é o patrimônio. Vejam que nessa época eram as contas, tá? Ó, influenciou grandes contadores, principalmente os da Itália, então da chamada escola italiana, a partir de 1818. Vejam que nós estamos falando de século XIX. O principal líder do contismo então foi Giuseppe Bornacchini, tá? É, enfim, o Giuseppe aqui, então ele foi o líder aí dessa escola, né? Desse, digamos, do contismo. E aqui você tem então o foco não no patrimônio, mas no estudo das contas. As contas representavam o objeto de estudo. E, como a gente falou, pessoal, você tem uma diferença entre escola americana e escola europeia. Veja que em 1800 nós já tínhamos os Estados Unidos, Brasil, já estava aí, digamos, a todo vapor, tá certo? Que foi descoberto 300 anos antes desse procedimento aqui, né? Foi descoberto em 1500. Mas a contabilidade mais forte mesmo, os procedimentos contábeis eram na Europa, mais concentrados inclusive na Itália, tá? Fala aqui, ó. Então, antes dela, a teoria das cinco contas gerais de Desgranges, e esse Desgranges aqui em 1795, pessoal, ele tá aqui, ó. Tá vendo, ó? No pseudo-personalismo aqui, ó. Das cinco contas, tá? Então, contas gerais, contas particulares, contas do chefe, contas de valores, contas correspondentes, tá? Bom, então ele tá dizendo o seguinte aqui, ó. Então, antes dela, a teoria das cinco contas gerais de Desgranges, em 1795, já se preocupa em estudar o instrumento utilizado para compilar os dados do comportamento da riqueza aziendal, dividida inicialmente em contas em. Mas vamos ver aqui antes. Ó. Então, ele tem essa teoria das cinco contas, e aí ele já está um pouco mais preocupado. Você já vê que você já percebe um pouco mais de, digamos, de carga científica. Porque aqui, ó, se preocupa em estudar um instrumento utilizado para compilar os dados do comportamento da riqueza aziendal. Então, gente, vamos separar esses dois termos, riqueza aziendal. Então, primeiro, riqueza é a própria riqueza que nós temos hoje, porque quando a gente fala, por exemplo, de DVA, nós estamos falando da demonstração da riqueza, tá certo? Do valor adicionado, quanto eu gero de riqueza e como eu distribuo essa riqueza. Muito bem. Então, riqueza era o conceito utilizado lá atrás e é o conceito utilizado hoje. Quando ele fala azienda, então, azienda, pessoal, são empresas. Então, quando ele está usando o termo a riqueza aziendal, ele está falando a riqueza da empresa, né? O patrimônio da empresa. Tá? Aí ele diz assim, ó, dividido inicialmente em contas. E aí ele fala contas de mercadorias gerais, caixa, contas a receber, contas a pagar, lucros e perdas. Ele fala aqui, ó, posteriormente, acrescentou aqui a sexta conta, denominada contas ou diversas contas, tá? Mas veja que ele cria aqui, ó, mercadorias, caixa, contas a receber. Em tese, da 1 a 3, nós temos aqui o nosso ativo. E no outro caso aqui, ali, então do item 4, 5 e talvez posteriormente a sexta conta, nós temos o passivo. Então veja que aqui a gente já tem, né, digamos, uma certa formatação do balanço muito próximo daquilo que nós temos hoje, tá? Bom, entre outras contribuições, De Grandes estabeleceu a norma de que deve se debitar aquele que recebe e creditar aquele que dá. Aqui ele fala em francês, debiter celui qui reçoit et crediter celui qui donne. Ou seja, debitar aquele que recebe e creditar aquele que dá, né? Se nós fôssemos fazer assim, então fala, como é que é? Ele fala lá, ó, debitar aquele que recebe. Então, quando eu recebo um bem ou direito, eu sou debitado. E creditar aquele que dá. Então, quando alguém me dá alguma coisa, então significa que eu tenho um passivo. Veja que aqui a gente já tem então uma estruturação melhor digamos, dos débitos e créditos. Tá certo, pessoal? Porque isso é muito importante vocês perceberem para que a gente não fique achando
que lá em 1494, quando o Luca Paciolo publicou a obra dele, ele já fez, já criou não porque ele não criou, mas ele já estudou e ele publicou algo parecido com o que nós temos hoje. Tipo, o balanço já com débito, crédito, circulante, não circulante, essa coisa do débito e crédito, de ativo, passivo, as contas de resultado, isso não era assim, gente, tá? Então você percebe que há uma evolução. Quando nós estamos falando aqui, ó, de Luca Paciolo lá no pseudo-personalismo, né, nós estamos falando, ó, 1490 aqui, né? Ó, 1400 e... Cadê que ele fala aqui, ó? Ele não está dizendo, mas é basicamente a época de Luca Paciolo, tá? E aí, ó, veja que 1540, então você já tem o Manzoni fazendo uma outra publicação, avançando nos estudos, e o próprio De Granges, então, nós estamos falando aí de 300, praticamente 200 e entre 200 e 300 anos depois, fazendo essa publicação diferente, estudando um pouco mais, já dando, digamos, a cara que nós temos no balanço hoje, né? Bom, e aqui, ó, o próprio Desgrange então estabelece a norma. Veja que aqui no caso nós estamos falando de um francês, e ele estabelece a norma do quem recebe debita e quem dá credita. Por quê? Porque se alguém me deu alguma coisa, significa que eu preciso devolver, então eu preciso creditar e assim sucessivamente. Então veja que a teoria aí do débito e crédito, né, ela vai avançando, ela vai evoluindo. Não é algo estanque, não é algo fechado que foi feito lá atrás, tá? Ó, a primeira tentativa do contismo data de 1803, então início do século XIX. Quando, ó, Niccolo d'Anastasio publicou seu livro La Scrittura doppia ridotta a Ciência, né? Depois dele apareceu um grande estudioso, que foi o próprio Giuseppe Bonatini, que foi citado aqui, tá vendo? Ó? Que é um dos líderes do contismo, tá? Que deu maior seriedade ao assunto do livro Di Terotice e Pratice di Ragioneria e Doppia Registrazione. Não parlo italiano, mas veja que nós temos aí outro estudioso que ele vai então fala que a primeira tentativa do contismo, ou seja, de aplicar o contismo no dia a dia, né? Pensando nessa preocupação de que as contas são mais importantes, que ela é o objeto de estudo da contabilidade. Hoje a gente viu que não é bem assim, pelo menos nos nossos dias atuais. Talvez os nossos filhos e netos eles tenham um outro tipo de estudo, né? Bom, então ó, surgem depois dois grandes estudiosos. Ele fala aqui, ó, Angelo Galli, né? Aqui teve lá Istituzione de Contabilidade e Ludovico Giuseppe Crippa com a sua ciência da conta, tá vendo? Ó? La Ciência dei Conti, né? Então, a ciência das contas. Então, mas a gente tem que lembrar que o contismo, pessoal, ele também teve um processo de evolução. Se você prestar atenção nas datas aqui, são datas distantes, significa que nós estamos falando de tempos aí, ó. O primeiro deles aqui fala em 1818, 1795, né? E depois a gente está falando em 1838, então nós estamos falando de 40, 50, 60 anos, tá? Enfim, que esses processos de análise, de mudança de teoria, de implantação de estudos, eles são demorados, tá? Que as pessoas precisam não só acreditar, mas precisam praticar e mostrar que aquele estudo ele tem uma base científica e que essa base científica realmente comprova ou mostra alguma coisa de, digamos que agregue efetivamente para... Hoje a gente pensa nos usuários, né? Repare que naquele momento nenhuma das duas escolas até agora pensa no usuário, eles pensam no processo e não efetivamente na geração da informação. Bom, aí ele fala aqui, ó. Então, o contismo perdeu influência entre os estudiosos da ciência devido à falta de suporte de sua enunciação. Veja, a conta não é a causa, mas o efeito que expressa o fenômeno patrimonial. E até hoje nós pensamos isso, gente, porque a conta contábil não é a causa. A gente não registra numa determinada conta porque ali surge o evento contábil, surge o fenômeno. Não, a gente registra na conta porque o efeito, o fenômeno contábil surgiu e nós precisamos registrá-lo. Então, a conta é o resultado, é o efeito e não a origem do procedimento como ele fala aqui, ó. Então, a conta não é a causa do evento contábil, mas o efeito que expressa o fenômeno. Ou seja, simplificando isso aqui que ele está dizendo.
Bom, então você comprou uma mercadoria. Então veja que a conta mercadorias não é necessariamente, como, vou usar o mesmo termo que ele fala aqui, ó. Não é a causa. Então, não é porque você tem uma conta mercadorias que você compra a mercadoria. Não, é o oposto. Você compra a mercadoria, por causa disso você registra na conta de mercadorias. Então veja que o registro na conta é o efeito da sua ação de comprar a mercadoria. É isso que ele está dizendo. E basicamente, pessoal, é assim que nós pensamos hoje, tá? Ó, logo, uma ciência não se dedica ao estudo do efeito, mas da causa como objeto de observação, elaboração, exposição e análise. Então, o que ele está dizendo? Quando a gente está desenvolvendo, quando você está, assim, a ciência, quando ela está estudando alguma coisa, ela até pode estudar o efeito, mas via de regra, ela estuda a causa. Mas por que que acontece isso? Veja, quando eu faço uma pergunta desse tipo, por que acontece isso? Eu quero saber qual a causa que gera determinado efeito, certo? Então, se eu, digamos, tenho uma tinta azul, verde, por exemplo, e jogo numa água, a água é branca, por que que a água fica verde? Estou dando um exemplo muito simples, mas veja, aí você vai me responder assim, porque a tinta é verde. Lógico, né? Hoje pra gente é lógico. Agora, e se eu estou falando de eventos, digamos, naturais, por que que aconteceu tal coisa? Então veja que a ciência ela pergunta o porquê das coisas e não, mas então aconteceu isso, eu vou estudar esse efeito. Não, a gente estuda a causa. Isso é ciência, tá? Bom, então ela não se dedica ao estudo do efeito, mas da causa como objeto de observação, tá? O contismo tentou sobreviver com as novas tendências de observação. E aí entra Fábio Besta. Fábio Besta também, um outro autor muito famoso. O nome é engraçado aí, né? Para nós brasileiros, mas é um autor bastante conceituado também, um estudioso, que mais para frente ele vai se destacar em outras teorias aí. Ele é um dos que, se eu não estou enganado, ele derruba a teoria do contismo, tá? Ó, então o contismo tentou sobreviver com as novas tendências de observação que Fábio Besta elaborou. Então, Fábio Besta, ele elabora umas novas tendências que, se eu não estou enganado, é a próxima escola do pensamento contábil, mas ele a partir dessas observações dele, ele derruba o contismo. Ó, mas não conseguiu impedir o desenvolvimento, ó, tá vendo? Do personalismo. A gente teve com Luca Paciolo o pseudo-personalismo, né? E aqui com Fábio Besta a gente vai ter o personalismo. Só que isso acontece depois do contismo, tá? Ó, queria substituir entre os intelectuais da nossa ciência, além da oposição do materialismo substancial de Villa, Francesco Villa, né? Bom, a gente entra depois então no materialismo substancial, mas assim, por hoje é isso que nós vamos ver, pessoal. Falamos então o que são as escolas, falamos do pseudo-personalismo e do contismo. Um rápido resumo do contismo é que é, essa linha de pensamento não é, eu estou falando linha porque não é exatamente uma chamada escola, ela é algo que fez com que em determinado momento transformasse, digamos, o objeto de estudo da contabilidade que fosse as contas e não mais, digamos, relacionar as contas às pessoas. Então não era mais o objeto de estudo, digamos, as pessoas, mas assim as contas. Vocês vão ver que no futuro isso muda, tá? Basicamente esse é o principal fator que nós temos do contismo aí, né? E aí a gente tem então essa teoria das contas. O Desgrange teve uma grande contribuição que ele criou as mercadorias, conta de mercadorias gerais, caixa, contas a receber. Seria assim, já um ensaio para os nossos ativos de hoje, contas a pagar, lucros e perdas. Então já seria aí um ensaio para o que nós temos hoje em termos de passivos. Tá certo, pessoal? Bom, então falamos do pseudo-personalismo e falamos do contismo. Por hoje é só, pessoal. Espero na próxima semana, então, na próxima aula nós vamos falar de pelo menos mais uma ou duas escolas diferentes. E espero aí então que vocês não só tenham gostado, mas principalmente tenham entendido. Tá certo? Então qualquer dúvida é só me escrever, profmauricio@pocopets.com.br e estamos aí à disposição. Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Forte abraço!